Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Próximo Capítulo Podcast, onde eu e a Gabi continuamos na saga do Harry Potter e a Pedra Filosofal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 12, o Espelho de Ogezed. Gabi, tudo bem? Tudo bem comigo, Ana, e com você? Tudo bem. Preciso aqui me redimir. No episódio anterior, quando eu fui falar do Twitter do professor Snape, eu li o feitiço errado. O feitiço é Avada Kedavra e eu falei Avada Kedrava. Então, pessoal, foi mal, é Avada Kedavra, ok? Que interessante, eu sempre falei Avada Kedrava. Kedrava? É. Bom, será que... Bom, sei lá, então. Tô confusa. Não, mas acho que é coisa nossa mesmo de se confundir. Talvez seja mais fácil pro brasileiro falar Drava do que Davra. Me corrigiram, na verdade. Então, aí eu falei, vou me redimir aqui com todo mundo. Então tá bom, obrigada, aprendi também, porque pra mim sempre foi Kedrava. Gente, então vamos lá, o inverno chegou e a neve também. Tá tudo nevando, tá tudo branquinho. O livro, ele é antes da pauta do aquecimento global, tá? Então ainda tinham estações, ainda as coisas vinham do jeito que era de se esperar. Não tinha, né? Tipo, Natal tropical nos Estados Unidos, neve em Madrid, nada disso. E aí eles começa falando que a sala, todo o castelo é bem frio, exceto as salas comunais e o saguão que tinha a lareira, né? Então todo lugar que você ia não era quentinho, tava tudo bem frio, principalmente ali nas masmorras, né, nas torres que eles tinham aula, que dava praticamente pro pessoal ver a respiração, né, respiração virando névoa, de tão frio que tava. E a galera, o pessoal tava aguardando ansiosamente as férias de Natal. E aí numa aula de poções, o Malfoy, a última aula de poções antes das férias de Natal, o Malfoy faz questão de fazer um comentário perto do Harry, de o quanto ele se sentia mal com os coleguinhas que não iam voltar para casa, né? Porque as famílias não queriam eles por lá. Aí os capangas lá do Malfoy dão risada, né? Tipo, super engraçado esse comentário, mas o Harry nem deu bola, né? O O presente de Natal dele é estar em Hogwarts, Exatamente, né? Ele não tava nem aí para voltar para os Dursleys, né? Mas eu achei um golpe bem baixo, né? Do Draco de fazer um comentário desse, mas era o que ele tinha para oferecer. Até porque, no capítulo passado, o Draco ainda tentou fazer umas piadinhas, né? Sobre o fato do Harry ter apanhado o pomo com a boca. Mas o pessoal não interagiu muito lá com a piada dele, né? E, na verdade, eles acharam que o Harry mandou muito bem. Com a vassoura azarada. E ainda ganhou o pomo, pegou o pomo, ganhou o jogo. Se você não se lembra, dá uma espiada no nosso capítulo 11, que é o jogo de quadribol, mas basicamente ele estava bem chateadinho por conta disso, que ele não teve público, né? A galera não estava nem aí. Então ele ficou zangadinho, ficou irritado. E aí voltou a usar os comentários baixos dele mesmo. Falou, vamos focar nessa parte aí de ser órfão, porque a gente sabe que dói, né? Baixo, mas é o que ele tinha. E aí, como a Ana falou, o Harry não tava nem aí. Ele tava até contente que ele não ia ter que voltar pros Dursley, né? Ele já tava apostando que ia ser até o melhor Natal da vida dele. Certeza que sim. Não só ele ia ficar em Hogwarts, como os Weasleys também iam ficar em Hogwarts, né? Porque os pais do Rony, eles estavam indo para Romênia visitar o Carlinhos, não ia ter ninguém em casa, então os gêmeos, o Percy e o Rony, eles também iam ficar em Hogwarts, né? Eles terminaram a aula, saíram da masmorra, como eu falei, eles estavam na aula de poção, e aí deram de cara com o Hagrid carregando um tronco, uma árvore, né? E o Rony ofereceu ajuda, perguntou se ele queria ajuda para carregar, e aí o Draco, que estava logo atrás, já viu a oportunidade, que é o joguinho baixo do Draco, né? Ou ele chama o Harry de órfão, ou o Rony de pobre, né? Tipo, tá pior do que fita riscada, né? Disco riscado. Em breve ele vai arranjar um prêmio Hermione também, mas não vou falar nada por enquanto. Vamos aguardar. É óbvio, ele tem que achar e ele fica nessa. Já sabe que dói, né, nas pessoas. Então ele não perdeu a oportunidade, ainda perguntou pro Rony, você tá tentando ganhar uns trocadinhos aí, ajudando o Hagrid? Ou você vai aplicar pra vaga de guarda-caças, né, pra trabalhar com o Hagrid? Aí ele falou assim, ainda tenho certeza que o barraco do Hagrid é maior do que a espeluca que a sua família chama de casa, né? Baixo. Muito baixo, gente. Muito, muito baixo Típico mesmo. comportamento de quinta série aí. Afinal, é mais ou menos isso onde ele tá agora, né? A mesma idade 12 ali. anos. 11, 12 anos, exatamente. Baixo e bem, nossa, péssimo.
Aí o Rony, que já não tem paciência, já partiu assim pra cima do Draco. E aí ele foi pego pelo professor Snape com as mãos, né, atadas, né? Tava segurando a roupa do Malfoy. Aí o Hagrid ainda tentou falar, professor, o Malfoy tava azarando aqui, né? Tava enchendo o saco, mas o Snape, óbvio, Sonserina, time Sonserina, tirou os pontos da Grifinória e mandou eles se apressarem saírem do caminho, né? Aí o Harry voltando também, outro disco riscado, ele fala, eu odeio o Draco e o Snape, né? História de minha vida, novidade, nada novo ali, né, gente? Ai, sempre. Aí o Hagrid, ele é um cara mega positivo, né? Ele fala, gente, nem liga pra isso, vem comigo no saguão que eu vou te mostrar como que tá incrível o saguão. E aí eu falo que a gente precisa ter mais uns Hagrids aí no mundo, né, gente? As pessoas mais positivas, tentando olhar aí o lado positivo das coisas, né? Ou desconectadas, né? Que aí o pessoal chega lá, eles chegam no saguão e de fato tá tudo lindo, né? Tudo super enfeitado, tá o Flitwick e a Minerva decorando a sala, tá tudo lindo. Aí eles falam que tinham 12 árvores de Natal decoradas, algumas com cristais de neve, outras com milhares de velas. Eu e a Ana, a gente é fã de carteirinha de decoração de Natal, gente. É assim, melhor época do ano pra gente. A gente tá sempre trocando foto do que colocou na casa, do que não colocou, quem que colocou primeiro que a outra, é realmente... A minha sempre sobe após o Halloween aqui, então eu sempre ganho, porque você ainda respeita a Dia de Ação de Graças, não é? Eu sigo o calendário de advento, então quando o advento fala que é hora de pôr a árvore, eu ponho a árvore. E eu tiro no dia de Reis, dia 6, então ela já tá guardada e a Ana ainda se prolonga e deixa o máximo que puder para ter aquele gostinho natalino. Eu adoro tudo, tudo, tudo. Mas eu queria admitir que o povo, né, os anglo-saxões, eles são um pouco exagerados, na minha opinião, né? Então você vê, precisava de 12 árvores de Natal, né? E aqui eles têm isso mesmo. Eu não sei, Ana, você pode falar da Inglaterra, imagino que vai ser parecido, mas aqui nos Estados Unidos a galera tem uma árvore em cada cômodo, né? Você tem que ter a árvore da sala, a árvore da cozinha, a micro-árvore do porão. Então, eles são bem exagerados. Lá eu não tive essa experiência, assim, tanto do Natal, mas pode ser porque eu vivia numa cidade de 20 mil habitantes, né? E agora aqui parece, assim, um vizinho competindo com o outro. Assim, é engraçado. Quando tem aquela casa muito cheia de coisa, as do lado também tem. É muito engraçado. Não vamos Só deixar, coloca... né? Não, aqui o espírito competitivo reina. Na Inglaterra eu não achei tanto, mas pode ser porque a cidade era pequena. Antes de você mudar de assunto, eu não te cortei, você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar que a gente devia praticar o consumo consciente um pouquinho mais, né? Não precisa, né, reciclar, não precisa jogar árvore no lixo todo ano. Vamos usar elas mais uns anos, né? Permita-se comemorar aniversário de árvore. Ou usa a fake, né? Como é que chama? Plástico, artificial. A plástico. Eu tenho 2 comentários. O primeiro comentário é: com os alunos que podem, que querem, voltam para passar o Natal com suas famílias, certo? Não é falado nada dos professores. Então, assim, eu acho que eles ficam, né? Na escola, porque já que tem aluno, alguém tem que cuidar, né? É interessante, eu também estava pensando isso. Será que é, tipo, parte do trabalho deles? Fica aí, não tem opção? Pode ser que seja, afinal, também as férias de Natal, elas não são tão longas, né? 1, 2 semanas no máximo, né? Então, pode ser que seja parte ali do contrato deles de professor, que, na verdade, eles só têm as férias de verão, que são mais longas, mas aí, como todo mundo é obrigado, eu contando aí já spoiler, mas como todo mundo é obrigado a voltar para casa, pode ser que sejam as únicas férias realmente que eles têm. Eu também achei isso interessante. E também no Natal, não é que nem a gente, né? No Brasil, são as férias longas de verão, né? Isso. E aqui eu acho que eles param o quê? A semana do Natal, a semana do Ano Novo, entre o Natal e o Ano Novo, e fica aquela uma semana mais ou menos, e aí volta às aulas. É o que eu acho, 1 semana, 2 no máximo, né? Até porque com o inverno não tem tantas coisas abertas, não tem tantas coisas para fazer. De fato, no hemisfério norte, o foco é as férias de verão, né? Não num ano de aquecimento global, claro. Bom, mas de qualquer forma, se eu estivesse lá, eu faria de tudo para passar o Natal em Hogwarts, porque afinal, imagina o Natal em Hogwarts, né? Sensacional. Pelo menos 1 aninho você tem que passar, né? Concordo plenamente. Então tá, eles estão lá, né, não praticando consumo consciente, colocando as árvores de Natal, tal. Aí Hermione aparece no saguão para buscar os meninos e ela fala: "Vamos lá, pessoal, vamos para a biblioteca".
Aí o Hagrid achou curioso. Nossa, gente, faltando um dia pra vocês entrarem de férias, vocês estão indo pra biblioteca. E aí o Harry animadamente fala que eles estão indo lá para tentar descobrir mais coisas sobre o Nicolau Flamel. E o Nicolau Flamel foi o nome que o Hagrid acidentalmente soltou no final do capítulo anterior. E aí ele ficou horrorizado depois que ele falou, porque ele percebeu que ele tinha falado mais, deu com a língua nos dentes, né? E aí eu ia falar dessa expressão. Aqui nos Estados Unidos, ou em inglês, tem ler a sala, que é o read the room, que é o semancol. O Harry tem 0 de semancol, né? No capítulo passado tá lá, o Hagrid se sentindo o maior lixo dos lixos, né? A mosca no cocô do cavalo do bandido, que falou a informação que não podia, se sentindo mega mal. E aí vai lá o Harry, enfia o dedo na ferida e fala, tô indo lá pesquisar aquilo que você falou que eu tinha que esquecer, né? Então, 0 semancol, até o Hagrid ficou horrorizado e consegui imaginar, né, o cara arregalando os olhos, do tipo, cara, que você tá falando aqui na frente de todo mundo, né? E ele pede encarecidamente, gente, desencana disso, né? Mas os meninos não vão largar o osso, né? Eles estão tão obstinados. Eles já tinham olhado mais de 100 livros tentando achar o bendito. Mas eles não tinham a menor ideia do que o cara era, do que o cara participou, o que o cara fez, deixou de fazer. Não tem uma Wikipedia ali para eles darem ou procurar no Google. Então não estava fácil, gente. Sem contar que a biblioteca de Hogwarts é gigantesca, milhares de milhões de livros. Então eles estavam bem cegos no meio do tiroteio, não sabiam para onde ir. Eles foram para a biblioteca. A Hermione, ainda, apesar de não saber para onde ela tinha que ir, ela pelo menos tem lá o padrão dela, né? Então ela levou uma lista de livros que ela queria dar uma pesquisada. O Rony já não tinha nada de plano, ele só foi lá abrindo os livros aleatórios. E o Harry, ele estava pensando que seria interessante ele dar uma espiada numa seção reservada, que tem uns livros mais específicos ali, mas para você entrar nessa sessão, você precisa de autorização de um professor. Então, as chances de ele realmente conseguir a autorização de alguém, sem ter nenhuma base, nem nada, até ele fala, né, que ele nota que alunos de anos superiores tendem a ir lá para algumas pesquisas específicas, mas fora isso não tinha porquê, né? Então, ele tá lá olhando, vislumbrando a ideia daquilo que não vai poder ter, e ele é enxotado da sessão pela bibliotecária, né? Ela fala, sai do caminho, tal, não sei o que, a Madame Pince. E eles já tinham decidido que, eles tinham certeza que a Madame Pince, ela poderia ajudá-los, ela com certeza sabia quem era, mas eles estavam com medo de, se eles falassem alguma coisa para ela, ela poderia alarmar outros professores, e o professor Snape, inclusive, né, que como a gente viu no capítulo passado, ele tá como o total bandido da história, né? Então eles estão com medo de qualquer coisa chegar no Snape, né? O julgamento já foi feito antes das provas. O julgamento já foi feito antes das provas, já tá decidido que o cara é o bandido, né? Então tá bom, não tiveram sucesso nenhum, aí eles saíram da biblioteca, a Hermione fala, meninos, não deixem de procurar, continuem as buscas, que ela sim estava voltando para passar o Natal com a família dela. Então ela falou, façam as pesquisas, me avisem se vocês acharem algo, eu também vou pesquisar lá do meu lado, tá? E aí o Rony ainda fala, pergunta pros seus pais, vai que eles saibam quem ele é, tal. E a Hermione fala que aí a gente descobre que os pais da Hermione são dentistas, que eu acho que acaba sendo que a galera sempre tira um sarrinho, né, como se fosse uma profissão super chata, né, tipo, mais mundano que dentistas não há, muito embora eu sou muito fã de um dentista, gente, adoro ir no dentista, dentes limpos, arrumados, retinhos, gosto. Enfim, e aí, assim como todas as promessas de pré-férias, né, elas caem por terra, né, tipo, não, vamos pesquisar sim, fica tranquila. E aí, quando as férias começam, os meninos nem estão pensando naquele primeiro minuto ali, eles não estão nem pensando em Nicolas Flamel, né? Como tá todo mundo, a maioria das pessoas estão de volta, a maioria tá de volta para casa, eles têm a sala comunal para eles têm espaço, né? Liberdade de ir e vir aonde quiserem, estavam comendo o tempo todo, jogando xadrez bruxo pertinho da lareira. E aí fala pra gente, esse capítulo a gente aprende que o Rony, ele é ótimo jogador, e ele estava ensinando o Harry a jogar xadrez bruxo, que é praticamente a mesma coisa que o xadrez mundano, né, trouxa,
mas as peças eram vivas e os jogadores, o jogador, ele era meio que um general, né, coordenando a batalha. Mas as peças respondem, elas falam com você, bem esquisito, né? E as peças do jogo do Rony, elas eram bem gastas, bem velhas, porque já era um jogo passado, né, de várias gerações, já era do avô do Rony. E o Harry, ele tinha pego emprestado com acho que era o Simas que emprestou para ele, e as peças não confiavam muito nele. Então, ele não estava tendo muito sucesso, que ele falava A, as peças queriam fazer B. Eu, particularmente, não jogo xadrez, gente, então eu realmente não vou poder falar nada. Assisti o Gambito da Rainha, mas continuei sem entender, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito no jogo. Não sei você, Ana. Não conheço também nada. Não, então seguimos, tocamos o barco. Então, tá bom. Aí, na manhã seguinte desse dia aí, era o Natal, né? Na manhã de Natal, o Harry acordou, ele tinha uma pilha de presentes no pé da cama, e ele até ficou surpreso, né? Ele falou, nossa, mas nem tava esperando nada, que legal, né? Muito bom quando a gente não espera nada e a gente é surpreendido, né? Altas expectativas geram frustrações. Ele abriu o primeiro presente, era do Hagrid, que deu uma flauta para ele, que claramente era uma flauta que ele tinha entalhado. Bem legal. O próximo presente era dos tios do Harry. Eles mandaram uma moeda de 50 pence, que é os centavos britânicos. Achei um presente bem esquisito, admito que eu não lembrava do presente de forma alguma. Eles mandaram ainda um recado, né? Recebemos a sua mensagem, estamos te enviando o seu presente de Natal. Até me surpreende que eles mandaram, acho que... Será que foi só para ser sarcástico? Porque eles se deram o trabalho de responder. Porque o Harry deve ter mandado uma carta falando que ia ficar na escola pro Natal, imagino. Exato, que aí responde, recebemos sua mensagem, então estamos te mandando o presente, né? Eu achei estranho. Eu falei, será que é por aparências, né? Pra galera não achar que ele não tá recebendo nada. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi, assim, surgiram aí umas teorias, né, falando que os presentes dos Dursley são sempre ligados às relíquias da morte. E eu não vou me aprofundar no assunto. Eu não vou me aprofundar no assunto, porque é muito avançado para nossa leitura do primeiro livro. Mas eu achei interessante. Não sei se fez sentido. A J.K. ela é conhecida por esconder algumas coisas no livro, né? E aos poucos vem à luz, ou às vezes nem vem à tona. Mas até que essa teoria fez sentido. Relíquias da Morte, mas esse assunto ele é muito avançado para a nossa leitura do primeiro livro, pessoal. Aí o Rony, ele fica maravilhado com a moeda, ele tá olhando, nunca viu dinheiro de trouxa. E o Harry tá, tipo, nem aí, né? Ele não podia estar se importando menos com a família dele, com os tios dele. Então ele deu de presente. E a princípio, o Rony, qualquer coisa que envolva dinheiro, ele deve achar um super presente, porque ele não sabe quanto vale 50 pence, certo? E todo o dinheiro bruxo é moedas, então ele tá ali pensando, poxa, quanto será que vale isso? Tô rico, exato, não pode nem comprar o sorvete de limão do Dumbledore. E aí o Harry falou, né, fica aí pra você, se gostou é tua. E aí ele recebeu um outro presente da mãe do Rony, que aí a princípio até ele fala, ai, nossa, o que é esse presente? Parecia um bloquinho de tijolo, um bloquinho, né? Aí o Rony fala, não, é um presente da minha mãe, desculpa aí pelo embrulho desengonçado, sempre muito envergonhado, né? Da simplicidade, né? Muito embora ele não fala, a gente sente essa vergonha, mas ele nunca fala, né? E aí ele falou, todo ano minha mãe faz um casaco para todo mundo, e ele falou, e todo ano eu ganho um da cor de tijolo, né? E cor cruel para um ruivo, né, gente? Meu Deus do céu. A mãe dele precisava dar uma estudadinha ali na tabela Pantone, né, de cores. Ficou meio nada a ver. A do Harry era verde, ele ficou muito contente, gostou muito. E ele também ganhou umas barrinhas de chocolate caseiro, que também já experimentou e falou que tava uma delícia. Eu não sei por que eu fui ver essa parte no livro em inglês. No livro em inglês não é chocolate, é fudge, que é como se fosse... Como que é? É doce de leite, né? Tipo um doce de leite, mas com uma base de chocolate, né? É uma base mais de chocolate, entendi. Então não eram barrinhas. Que é super, super famoso na Inglaterra, né? A galera ama fudge lá. E nos Tem Estados fudge Unidos de vários também. sabores. Exato, tem loja que é sabia. só de fudge, exato. Ai, tô ficando com fome falando comida e doces. Eu também. Eu já tava pensando Segue, no amiga, meu pão. segue. Eu falei, quero assar pão. Fiz o pão, a massa de pão tá pronta pra assar. Me deu fominha.
Aí ele ganha também uma caixa de sapos de chocolate da Hermione. Uhum. E a Hermione dá pro Rony feijõezinhos de todos os sabores também, né? Então ela deu um presente pros dois meninos. Espero que eles tenham comprado alguma coisa pra ela, mas imagino que não. O homem é tudo Eu acho desligado, que né? não. Uhum. É, eu ia comentar, o Harry não fez nada pra ninguém, né? No Não. princípio, ele só. Acho que ele também não sabe, digamos assim, que ele não conviveu com essa coisa de dar presente pras pessoas, receber presentes e fazer gentilezas. Nem que fosse um cartão, né? Sei lá. Da mesma forma que ele não estava esperando nada de ninguém, ele também imaginou que Uhum. ele não devesse, né, dar nada pra ninguém. Mas eu acho que é o primeiro ano, o ano que postula tudo, né? Então pode ser que você Quem, comece, não gostei de receber, então, né, reza a lenda aí que quem eu sabe também vou ano ter que que dar. vem. Uhum. Ok. Imagino, esperamos, vamos ver, né? Aí o último presente ele pegou assim na mão e era muito leve. Ele falou, nossa, o que é isso, né? Aí abriu. E aí o tecido que tava lá, o que tava embrulhado, o que tava dobrado lá, caiu no colo dele e era de uma textura muito esquisita. Ele fala que pareciam fios de água. Interessante, né? E o Uhum. Rony, que devia estar, tipo, ainda super alegre lá com 50 pence, ele ficou mais espantado ainda com aquele presente. Falou, olha, se é o que eu acho que é um presente muito raro e valioso. Eu acho que isso daí é uma capa da invisibilidade. E ele tá em choque, né? Ele tá tão em choque, gente, que ele derrubou até os feijõezinhos no chão. E o Rony não é de desperdiçar comida, gente. Então a coisa tava, nossa, chocante mesmo, né? Aí ele fala pro Harry, coloca a capa, vamos ver, né? E aí o Harry coloca a capa sobre os ombros, o corpo dele desaparece. E nisso que ele tá experimentando a capa, em choque, todo mundo ali se olhando no espelho, né? Total fashion show, cai um cartão no chão, e aí o Rony tá lá, lê o cartão, olha só, tá o cartão. Aí ele abre o cartão, tá uma letra bem fina e rebuscada que o Harry nunca tinha visto na vida, ou seja, nem é de alguém que ele conhecia. E aí o cartão fala, seu pai deixou isso comigo antes de morrer. Bem mórbido, né? E está na hora Uhum. de devolvê-la. Use-a bem, Feliz Natal. E aí o Rony tá lá em choque, né? O Rony tá estatelado ali. E aí ele. Só que o Harry tá com uma sensação estranha. Mas quem que me mandou isso? Será que isso é do meu pai mesmo? Tá achando esquisito, né? Até porque vou agradecer a quem, né? Se ninguém nem me botou o nome Uhum. aqui. E você sabe que quando ele fica encucado, ele fica encucado. É Uhum. difícil de fazer ele esquecer. Capaz ele ter ligado isso daí aos gringotes. Ele deve ter achado que eram os anões de gringotes Certamente. entregando essa capa para ele. Que aí ele tá juntando todos os pontos que ele não deixa esquecer. E nisso que ele tá aí encucado, essa sensação esquisita, pensando quem que mandou, pra onde vou, o que fazer, tanta coisa que ele nem sabe da vida. Os gêmeos entram no quarto, né? E aí começam lá uma brincadeirinha, falando do. Ah, recebemos, né? Estamos já usando os suéteres que a mãe fez, né? O seu. Aí o Rony tá, o meu é de tijolo, coisa horrorosa. E os meninos estão, o seu pelo menos não tem letra, ela acha que a gente não lembra dos nossos nomes, né? Aquelas coisas, né? Tirando sarro, que só a família que entende mesmo, né? E o Harry, ele esconde a capa, ele não tá preparado para compartilhar isso com mais ninguém, então ele guarda a capa, né? Finge que não viu. Então lá o Percy entra, porque eles estão fazendo muito barulho, então o Percy quer parar a barulheira toda. Aí os gêmeos começam a tirar sarro deles, começam a brincar, fala que eles não vão poder, ele não vai poder sentar com os monitores, que Natal é de família, e eles acabam saindo. Todo mundo sai, todo mundo vai comer, eles comem super bem, comem de tudo, tá todo mundo aproveitando a comida, tá uma delícia, o Harry tá olhando ao redor, tá todo mundo acabou ficando, se divertindo muito. O Harry vê o Hagrid mais uma vez ficar vermelho à medida que ele vai enchendo a cara de vinho. Ele ainda dá um Uhum. beijo na professora Minerva. A mulher fica toda vermelha, né? Cora, mas não falou nada, dá um sorrisinho, certamente amarelo, né? Movimento Me Too. E aí a gente Uhum. tem aí mais evidências, né, de que o Hagrid tem um probleminha aí com bebidas alcoólicas, né, gente? A gente teve um outro momento no capítulo do Beco Diagonal, se você não se lembra, e o cara precisa se conter, não é possível, né? Mas enfim, bebeu lá, tava contente, bebeu, não tô dirigindo, tá tudo bem, né? Eles saem do salão com várias bombinhas na mão e aí ele fala que o Harry ganhou um novo jogo de xadrez. Mas não ficou claro quem que deu esse jogo de xadrez pra ele. Ficou? Pra mim não ficou claro. Eu acho que foi. Eu vou ter que ver, mas eu acho que foi algum dos coleguinhas. Ou da. O Simas, talvez. O Simas emprestou pra ele. Dessa vez ele ganhou, mas não ficou claro de quem que ele ganhou.
Aí eles saem do salão comunal, eles vão jogar uma batalha épica de bolinha de neve. Então estão lá, todo mundo jogando, correndo, se divertindo. E depois disso eles vão para a sala comunal para se aquecerem e jogarem uma partida de xadrez. O Harry perde absurdamente para o Rony. Aí o Rony já estava cansado. Já ganhei minha moeda 50 pence, já vi uma capa da invisibilidade, capotou, não pensou em mais nada. Nada como dormir de barriga cheia, né, gente? Que delícia. Quentinho, ronronando. Aí o Harry tá lá deitado e ele tava pensando como aquele dia tinha sido tão especial, como ele gostou, como foi, de fato, o melhor Natal que ele tinha passado. E aí ele se lembra da capa. Aí ele acorda, né? Nossa Senhora, tem a capa, é verdade. E aí ele chegou à conclusão que aquela capa, ela tá abrindo para ele um universo de opções que ele não tinha até então. Ele podia ir onde ele quisesse com aquela capa. E ele não ia ser visto. Aí a primeira coisa que ele pensou, eu vou para a biblioteca, vou na sessão reservada, vou pesquisar sobre o famoso Nicolas Flamel. Aí ele vai até a biblioteca, vai até a sessão reservada, ele tá procurando, ele tá vendo uns livros mega estranhos, uns livros com umas manchas de sangue, uns livros que não estão dando uma boa vibe pra ele. E ele vê um livro grande, pesado, ele puxa o livro e o livro começa a gritar, gente, com ele. O maior barulheiro, ele tava segurando um lampião. Não sei porquê, ele podia iluminar um pouquinho com a varinha, mas talvez não sabia o feitiço, ele levou um lampião. Nisso ele derrubou o lampião, apagou. Ele fechou o livro, guardou o livro às pressas, com os tímpanos estourando. Saiu correndo o máximo que pôde, ainda viu o Filch entrando, que é o zelador, né? Entrando na biblioteca. Mas ele conseguiu sair ileso. Saiu correndo, não prestou atenção para onde estava correndo, ele chegou numa armadura grande. Aí ele escuta o zelador, que muito provavelmente pegou algumas passagens secretas, alguma saída secreta, porque ele já tinha corrido muito. E, de repente, estava ali ele de novo do lado do cara, né? E aí ele escuta o Filch falando para um professor que alguém estava na sessão reservada da biblioteca. E aí, para o horror do Harry, quem responde é o Snape. E o Snape fala, bom, mas se eles estavam ali, então eles não devem ter ido muito longe. Vamos voltar para lá. E aí eles saem correndo. O Harry tá tentando se esconder, porque ele falou que o que eu menos preciso nesse momento é ser pego pelo Snape, né? E ele vê uma porta entreaberta. E aí ele falou, vou tentar me esconder nessa porta. Aí ele entra na porta, na sala, né? E aí a sala parecia uma sala de aula vazia. Tinha umas cadeiras, umas mesas, uns papéis lá jogados. E no meio do caminho, como se não fazia muito parte ali da decoração, tinha um espelho lindo, muito grande, e até o teto. Uma moldura dourada com uma inscrição numa língua desconhecida, tanto para o Harry quanto para nós. Eu nem vou, não sei se você quer ler, amiga, mas eu nem vou me arriscar. Tem uma inscrição lá mega esquisita. E aí o Harry, ele olha no espelho e ele quase dá um grito, porque no reflexo tinha uma galera atrás dele, muita gente atrás dele. E aí ele virava, ele não via ninguém. Aí ele voltava pro espelho, tinha gente ali. Ele não estava entendendo. Ele, quem são essas pessoas, né? E ele começou, será que esse espelho está mostrando outras pessoas com capas, né, da invisibilidade? Será que são pessoas... Que estavam todas na mesma sala? né, que deve ser a sala de reunião das capas invisíveis, né? Ele tá, será que é isso mesmo? Aí ele falou, não, mas será que são pessoas invisíveis, fantasmas, né? Será que o espelho mostra o outro lado, né? E nisso aparece uma mulher que tá sorrindo muito para ele, e aí no reflexo a mulher coloca a mão no ombro dele. Ela é muito bonita, ela tem os cabelos acaju, olhos iguais aos do Harry, mesma cor, mesmo formato, e ela tá lá sorrindo, chorando, sorrindo. Nisso que ele tá lá olhando para ela, chega um outro homem que abraça ela, e ele tem os cabelos loucos que nem o do Harry e usa óculos que nem o Harry. Aí o Harry matou, né, gente? A charada. Ele coloca lá o rostinho no espelho e ele fala, mamãe, papai. E aí nisso as outras pessoas que estavam atrás dele se aproximam e ele vê que todos eles são muito parecidos, todos com os olhos verdes, com os cabelos loucos, né? Então ele chega à conclusão que aquela ali é a família dele, né? Que emocionante, né? E aí pela primeira vez o Harry tá vendo a família dele, né? Ele nunca tinha visto a mãe dele, mas ele tinha certeza que era, né?
E tudo que ele quer é entrar no espelho, né, coitado? Ele quer estar ali com a família dele, ele não faz a menor ideia quanto tempo ele ficou ali. Mas aí alguma coisa veio na cabeça dele e falou, cara, você tem que voltar, né? Você não podia estar aqui. Aí ele fala pra família, eu vou voltar. E ele volta pra Torre de Grifinória. No dia seguinte ele conta tudo do espelho pro Rony. E fala pro Rony, a gente tem que ir lá de novo hoje à noite, que eu vou te mostrar a minha família, você vai conhecer meus pais e tal. E o Rony, nossa, que legal, ainda ele faz... Aí o Harry falou, eu também adoraria conhecer seus antepassados, a sua família. E aí o Rony ainda fala, relaxa, é só ir lá na minha casa no verão que você vai ver a família Qualquer dia inteira. desses. Exato. Pra ele não tá tão incrível assim, mas ele falou, não, vamos sim. O Rony é amigo pra todas as horas, né? E aí, à noite, eles colocam a capa da invisibilidade e eles partem pro espelho. O Harry já tava com um pouco de medo, né? Que da outra vez ele tava correndo, ele não sabia se ele ia achar a porta. Mas ele achou. Aí eles entram, né, na sala e o espelho tá lá. Aí ele fala pro Rony, ele aparece no espelho e fala, Rony, olha aqui minha família, né? E o Rony não tá vendo nada, tipo, Harry, não tem nada aí, né? Aí ele falou, não, tá aqui, Rony, ó, eu vou sair do caminho pra você olhar, né, minha família. E aí quando ele sai do caminho e o Rony olha, o Rony fala, não, Harry, eu não tô vendo sua família, eu tô me vendo mais velho, tô vendo que eu sou monitor de Grifinória, tô vendo que eu sou capitão do time de quadribol e eu tô com a taça na mão. Né? E aí ele vira pro Harry e fala, será que esse espelho, né, tá deslumbrado, gente? Que maravilha, né? Olha tudo que eu sou monitor, né? E aí ele vira pro Harry e fala, será que isso daqui mostra o futuro? Aí o Harry falou, não, isso é absurdo, meus pais estão mortos, como que, né? Não tem nada, estão ali no passado, né? Então eles estão meio alterados, sai do caminho, deixa que eu... Não, sai você, estão ali se altercando pra ver quem quer olhar no espelho de novo. Aí a Madame Nora, ela ouve o barulho, ela entra na sala, eles se escondem na capa de invisibilidade, só que aí vem um outro pensamento, e pros gatos, né? Será que animais, eles são que nem os humanos, eles também não veem a capa? E aí é confirmado, não vem mesmo, porque ela saiu, né? E aí o Rony fala, não, ela saiu, mas ela vai chamar o zelador, a gente tem que sair daqui, né? E o Harry, relutante, tá bom, vamos, né? E aí no dia seguinte, ele já não quer mais papo, não quer fazer mais nada. Tudo que ele tá pensando é no espelho, né, gente? No bendito do espelho. Rony pergunta se quer jogar xadrez, ele não quer. Pergunta se ele quer ir lá tomar chá na casa do Hagrid, ele não quer. Aí o Rony falou, Harry, é perigoso. Se você for lá ver de novo, já é a terceira noite que você tá saindo, você tá tentando, tá puxando, né? Tá apertando aí a situação. E aí o Harry ainda fala, pô, mas você parece Hermione, né? Parece que você tá falando que nem Hermione, não tô nem aí. Eu vou ver minha família, quero ver meus pais, né? Aí chega a noite, ele vai de novo, ele chega na sala, ele tá tão assim, né, com sede pra ver a família, que aí ele senta lá e ele nem percebe, porque é que o Dumbledore tá lá. Que o Dumbledore fala, nossa, Harry, mais uma noite aqui? Aí o Harry fica em choque, ele, nossa, nem percebi que o cara tava aqui na sala, gente. Ferrou. Mas ele olha que o professor tá sorrindo, né? Então ele fala, se o professor tá sorrindo, né, posso dar uma relaxada, respirar. E aí ele puxa, o Dumbledore puxa uma cadeira, senta do lado do Harry, e ele comenta que milhares de pessoas já tinham visto o espelho de Ozeged. Difícil esse, gente, nome. Ozeged, né? Aí o Harry fala que ele não sabia que esse era o nome do espelho. E aí o Dumbledore falou assim, mas você já entendeu o que ele faz? O que esse espelho faz? E ele fala, se você, por exemplo, viu a sua família e o Rony viu ele se destacando da família dele, né? E aí o Harry ficou de novo em choque, né? Tipo, nossa, o cara tá sabendo. Ele falou, você não precisa de uma capa invisível. Eu não preciso de uma capa invisível para estar invisível, né? E aí, meu comentário, gente, esse é um bruxo magnífico, né? Aí é Dumbledore sendo Dumbledore, né? Adoro. Sim. E aí o Harry tá lá pensando, né? Nossa, tá matutando, mas o que será que esse espelho faz? Mas não tá chegando em lugar nenhum. Certeza que devia estar pensando ali no Gringotts. Aí o Dumbledore fala que o homem, ele dá a dica, né? Que o homem mais feliz do mundo, ele veria a sua própria imagem e nada mais. Aí o Harry arrisca, né? Ele fala, então o espelho mostra o que a gente deseja?
E o Dumbledore corrige e diz que é um pouquinho mais que isso. Ele mostra o que a gente deseja, o que a gente mais deseja nos nossos íntimos, o mais desesperadamente. E aí ele fala, né, o Harry quer o passado dele, os pais dele, e o Rony, ele não quer viver as sombras dos irmãos, né, que é como ele tá sempre ali. E aí ele fala que ele sempre mostra, ele não mostra verdade nem conhecimento. Então muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, eles definharam na frente do espelho porque eles estavam tão fascinados com o que estavam vendo que acabaram ficando loucos, né, sem saber se aquilo era verdade ou não. O Dumbledore avisa, olha, a gente vai mudar, ele termina, né, acabou o momento mágico de Dumbledore, aí ele fala, olha, a gente vai mudar o espelho vai para outra sala e não volte a procurá-lo, Harry, porque viver sonhando sem viver não faz bem para ninguém. Então, dica de Dumbledore do dia. E aí eu tenho que dizer que belo discurso, porque os primeiros discursos que Dumbledore fez na escola, eles eram meio assim, parece sem pé nem cabeça, mas você percebe que é um bruxo, né, sábio e tal, e quando ele precisa ser sério, ele, né, sabe orientar os alunos da maneira correta para ele parar de procurar, o espelho vai ser mudado de lugar e que caso ele o encontre um dia, o Harry já vai estar preparado para saber do que se trata aquilo lá, que não vai ficar deslumbrado e tem que move on, né? Segue em frente. Isso, garoto. bruxo de respeito, gente. Uhum. E aí o Harry, ele entendeu, né, que não ia ter briga ali não ia ter como ele resmungar. E aí ele pergunta, professor, posso te fazer uma pergunta? Aí volta o Dumbledore meio biruta, né, que ele falou, você já fez uma piada, uma pergunta. Vou deixar você fazer a segunda, né, meio piadista. E eu tô começando a achar que ele sempre foi piadista. A gente que não percebia, porque a gente colocou o professor num pedestal, né. E aí o Harry pergunta, né, mas quando o senhor se olha no espelho, o que o senhor se vê, né? O que o senhor vê? E ele falou que ele se via com um grosso par de meias. Aí o Harry o quê, né? Que é isso? Ele falou, as pessoas, elas sempre, né? Ele falou assim, você não sabe como é difícil ganhar um par de meias bom, né? Ele falou ainda que todos os anos, até no Natal, ele sempre ganha livros, né? E tudo que ele queria mesmo era um par de meias. E aí acaba desse jeito, e aí eu acho, na minha opinião, eu acho esse capítulo maravilhoso. Eu acho ele muito, muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo que te faz pensar, né, que a gente às vezes não agradece pelas nossas famílias, ou a gente, né, não pensa sempre, né, o quão sortudos nós somos, né? Tem muita gente que tudo que eles desejam é estar perto, né, dos entes queridos, né? Ou então, quando a gente vê pessoas, por exemplo, mostram um lado do Rony interessante, porque ele tá sempre envergonhado, mas ele nunca fala, né, profundamente que ele tem esse desejo, né, de não ter que sempre viver às sombras, mas ele é sempre muito grato pela família, né? Ele não chega, ele não expõe esse desejo individual dele, né? E protetor, né? Quando alguém fala mal da família dele, ele fica enfurecido. Exatamente. Então mostra isso também, né? O quanto a gente tem os nossos desejos individuais, mas a gente acaba suprimindo eles, né? Por conta da nossa família, né? E aí a gente vê essa última questão do Dumbledore falando das meias, né? Quando a gente coloca uma pessoa no pedestal, ou então a gente já estereotipou, né? Que ele é o sábio professor, então ele nunca vai querer ganhar uma meia, né? Tudo que você tem que dar é o livro mais novo que saiu, e não é o que o cara quer. O cara também, ele dorme com os olhos fechados, né? Ele é a mesma coisa que nós, né? Então, Sim. acho esse capítulo muito bonito, muito legal mesmo. Eu achei também interessante que o Dumbledore também permite, né? Ele sabia que o Harry estava indo, já sabia que era a terceira noite do Harry ali, mas ele permitiu que o Harry fosse, que o Harry tentasse por si só descobrir o que estava acontecendo, que ele pudesse ver a família dele, né? Então, foi legal que ele ainda se deu ao cuidado de explicar o que o espelho faz. Então, ele deu esse espaço pro Harry, né? Achei legal também essa parte. E aí, um ponto meu, eu consigo definitivamente imaginar pessoas definhando na frente do espelho, né? E aí é até um exercício. O que você veria no espelho, né? Se você tivesse a oportunidade de estar ali de frente, né? Então, achei bem legal. E só por curiosidade, o nome do espelho é Desejo ao contrário, né? Em português. Em inglês é Desire ao contrário. Então, Erised.
é o nome Uhum. do espelho. E essas eram as minhas considerações. Eu não sei se você tem mais considerações, Ana. Não, eu vou deixar para finalizar o capítulo a sua pergunta, o que você veria no, no espelho aí para a galera responder pra gente. Eu não tenho muita certeza do que eu veria. Eu fiquei pensando o que era, também ainda não cheguei a conclusão. Se for algo compartilhável, aviso vocês. É. E o Harry ainda termina o capítulo falando que ele achou super estranho, né, o Dumbledore falar da meia, e que no fim talvez ele não tivesse falando a verdade, que aquela era uma pergunta muito pessoal. Então, o sem noção do Harry talvez está começando a adquirir um pouco de bom senso, né? Tem coisas que são perguntas muito particulares, né, que você não deve fazer às pessoas. Mas o Harry Concordo, mas também acho que é Uhum. novamente a gente colocando o Dumbledore num pedestal. Talvez tudo que o homem Uhum. mais queria mesmo era um par de meias, né? Fica aí pro próximo amigo secreto, então, para quem tirar o Dumbledore. Presente fácil, né, gente? Baratinho, não precisa nem ficar pensando. Imagina o quanto de livro que ele não tem que voltar lá no beco diagonal e trocar, porque não recebeu repetido, gente. Então, às vezes é bom pergunte para as pessoas que tipo de presente elas querem, né? Não o que você gostaria de ganhar também é legal. E então, Darlene, eu concordo com tudo que você falou, um capítulo muito especial, porque faz todas essas reflexões aí, e ainda, sobre tudo isso, ainda tem o Natal, né, que é um momento muito mágico, e a experiência do Harry também tá passando pela primeira vez com pessoas que ele gosta, então é um capítulo muito bom. Eu tenho aqui algumas observações a fazer, então, sobre o espelho, eu fui lá nos arquivos da Rowling, tem aqui falando que o espelho é um dispositivo muito antigo, ninguém sabe ao certo quem criou, como surgiu, como ele chegou na escola. Uma sucessão de professores sempre trazia artefatos interessantes de suas viagens, então ele pode ter chegado ao castelo dessa maneira casual, porque o professor sabia como funcionava e ficou intrigado com isso, ou porque não entendeu nada e desejou trazer para a escola para ver a opinião dos outros professores com relação a isso. Eles falam também que o espelho é um daqueles artefatos mágicos que parece ter sido criado com um espírito divertido, seja inocente ou malévolo, é uma questão de opinião, né? Porque, embora seja muito mais revelador do que o espelho normal, é mais interessante do que útil. Né? Então, ele não tem uma utilidade. Exato, é um ele presente inútil. Um objeto. Foi criado assim, qual o objetivo, né, desse espelho? Ninguém sabe direito. Aí tem uma parte que não posso ler porque vai dar spoiler desse livro ainda. E a inscrição no espelho, se ela for lida ao contrário, em inglês I show not your face, but your heart's desire. Então, não mostra o seu rosto, mas o desejo em seu coração. Então, tá escrito isso no espelho também. Ah, bem legal. Muito interessante. E aí tem os comentários da Rowling sobre o espelho, né? O que ela fala é: as palavras de advertência de Dumbledore para Harry ao discutir o espelho expresso minhas próprias opiniões, o conselho de apegar-se aos seus sonhos é muito bom, mas chega a um ponto em que apegar-se aos sonhos se torna inútil e até prejudicial. Depende, né? Eu achei um pouco brusca demais, assim. Depende do quão palpável é o sonho, né? Ou então vá perseguir seus sonhos, né? O que não dá é você ficar no sofá sonhando, esperando que intervenção aí divina vai acontecer e o seu sonho vai descer ali no colo, beijado, né? Então, mais isso do que a gente ficar se imaginando muito mais arregaçar as mangas e ir atrás do sonho, né? Não tem nada de errado com o sonhar, que nem no caso do Rony é um pouco mais fácil, né? Você quer ser monitor, então se aplica para isso, né? Pergunta, talvez, senta ali com o Percy, vai ver o que o Percy fez para chegar nesse ponto, né? Então se prepara, né, para o seu sonho poder se tornar realidade, né? E aí ela só finaliza, então, dizendo que Dumbledore sabe que a vida pode passar enquanto você se apega a um desejo que nunca pode acontecer ou que nunca deve ser realizado. O desejo mais profundo de Harry é por algo impossível, o retorno de seus pais. Embora desesperadamente triste por ter sido privado de sua família, Dumbledore sabe que sentar e contemplar uma visão de que ele nunca poderá ter só prejudicará Harry. Então, novamente, sabe o Dumbledore, né? Já sabia. Sabe o Dumbledore. Então é isso. Você tem mais algum comentário com relação a esse capítulo, Darlene? Não tenho. Bem completo, bem legal, bem gostoso. A gente está trazendo um quadro novo para o nosso canal, que é o aniversariante do mês. A gente só vai conversar sobre pessoas que já... sobre personagens que já apareceram até então, até onde a gente leu. Então, o aniversariante do mês é o mais do que querido Severo Snape.
que fez aniversário aí dia 9 de janeiro. Ele nasceu em 1960 e natural da Inglaterra. Muito bom. E aí eu dei uma, né, pesquisada no personagem dele aqui do Wikipedia, então a tradução brasileira recebeu o nome de Severo Snape, é caracterizado como uma pessoa de grande complexidade, cujo exterior controlado e firmemente sarcástico oculta angústia e emoções profundas. No primeiro livro da série, ele é um professor que desde o começo é hostil com Harry, isso a gente Já sabe. vimos. E aí eu não posso falar mais nada. Eu vou deixar um link aqui do site do fandom, que tem umas informações muito legais lá. Mas assim, spoiler alert, vai ter spoiler, então se você não quer ver, não vá. Tá? Se você já leu os livros e quer só dar uma revisada na trajetória e biografia do Snape, vá lá que vale a pena. Vou deixar no link do episódio. Para finalizar, então, como sempre, a gente tem a tweetada do professor Snape, nosso grande aniversariante. Este Twitter, deixa eu ver aqui direito, saiu no dia do aniversário dele. E ele diz o seguinte: aqueles que não me desejarem feliz aniversário hoje terão 5 pontos tirados de suas respectivas casas. Nunca deixe de desejar feliz aniversário, professor Snape. Cara, fica chateado. E o próximo capítulo, capítulo 13, é Nicolau Flamel. Então a gente vai aprender finalmente quem é esse bendito. Quem é ele no mundo mágico, Sim. sim. Excelente. Muito bom. Muito bom, muito obrigada a vocês que estiveram aí acompanhando a gente. Não deixem de deixar seus comentários e nos seguir nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do podcast, seja lá onde você está ouvindo, vai estar. E a gente se vê semana que vem, então, com o capítulo 13. Um grande abraço a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.